Fala aí galera, beleza? Aqui é o Mano Nicolas falando, e no vídeo de hoje vocês vão ver algo diferente, algo inesperado que você poderia ver aqui no canal, como você pode ver no título e também na thumbnail. Eu vou fazer uma entrevista, exatamente algo que eu nunca fiz antes, nem na escola. É exatamente isso que você ouviu. Nunca fiz uma entrevista. Mas hoje eu vou entrevistar MM Fraud, que é o Miguel. Ele vai estar aparecendo aqui. Eu convidei ele para fazer essa entrevista e a gente vai falar sobre o jogo dele, né, que ele tá fazendo, que inclusive já tá para ser lançado muito em breve, vai estar em nossas mãos, e eu vou jogar ele aqui com vocês, porque foi a pedido dele, e eu vou jogar com certeza. Vou dar uma avaliação. Eu normalmente, quando eu jogo esse tipo de jogo, eu não dou uma avaliação em termos de qualidade, se tá com alguns bugs, entre outras coisas, porque eu não sou assim, né? Eu não sou um cara que fica avaliando muita coisa. Mas para esse em específico eu vou avaliar, porque lançamento de jogo normalmente vem um erro que passou despercebido, e depois a gente vai... A gente não, né? Porque eu não sou parte da equipe, mas eles vão consertar o erro, né, em si. E então vamos dar a palavra ao Miguel. Ele não fez como é que fala? Ele não fez um vídeo respondendo a pergunta em si. Eu fiz a pergunta por mensagem e ele me respondeu por mensagem. Então eu vou deixar as imagens passando no vídeo, beleza? E como ele já me autorizou a fazer, eu vou dublar por cima, tá? Tem uma dinâmica diferente, né? Então, bora lá. Fala aí, Miguel. Olá a todos, sou o Fraud, faço jogos desde 2021 e hoje o Nicolas vai estar fazendo perguntas sobre o jogo que eu irei lançar, chamado The Infection. Bom, muito bem. Já que o pessoal agora vai te conhecer, então eu quero te perguntar o seguinte. Vamos lá. Como você sabe, e eu também, no Roblox tem vários jogos nesse estilo que você está fazendo, que é o estilo de survival horror, que é inspirado em Pig. E o que você fez para decidir que está disposto a fazer mais um jogo nesse estilo, mesmo sabendo que esse estilo de jogo já está bem saturado? É um jogo que eu desenvolvo desde 2021, então eu gosto muito dele. Foi um dos primeiros jogos que eu comecei a produzir. É um dos jogos mais antigos da comunidade de Puppet/PG, então queria que o The Infection tivesse um legado grande. Bom, então, eu não sei se você sabe, Miguel, mas eu tenho uma série, né, de vídeos que eu posso considerar uma série, onde eu jogo vários jogos diferentes no mesmo estilo que o seu jogo vai ser, né? Só que aí que tá, cara, eu só comecei essa série de vídeos ano passado. Eu nem conhecia o seu jogo, eu nem sabia da existência desse jogo. Então basicamente eu vou jogar o seu jogo em primeira mão, né? Eu não sei de nada, não sei de mecânica nenhuma, e se você conseguir, você pode, né, contar pelo menos um pouquinho da história para eu tentar entender, beleza? Então, faça suas honras.
É assim, os 3 jogos são os mesmos, mas cada um tinha uma versão da história diferente. A de 2021 era quando você saia de casa para comprar pão, acho que era pão, não lembro, na cidade, aí encontramos os primeiros infectados e normal. A de 2024 era a mesma em quase todos os jogos. Você ia ver a Sveti, antiga Agatha, para ver se estava tudo bem. E a de 2025 por último você só verão no jogo. Bom saber, cara. E mesmo que você não se lembre, cara, me tira uma dúvida. Por que você pensou nessa história se você se lembrasse, né? Se o nosso protagonista vai pro meio da rua do meio da noite para comprar pão. Meu amigo, isso aí precisava ser reorcado, porque eu não consigo ver a história que você vai comprar pão no meio da noite. Meio da noite não, no meio da madrugada, só se for, porque todos os jogos só se passa de noite. E quando não é de noite, dificilmente passa de dia, diferente do Pig, que no Pig Book 2, né? Pig Book 2 é o jogo que se passa em 2 fuso horários, né? De manhã e à noite. Mas a maioria era de manhã e de noite, né? Eu não lembro. Porque já faz um tempinho aí que já joguei Pig. Eu tô entrando de vez em quando, mas assim, é bem raramente para poder jogar. Bom, vamos para a próxima pergunta, né? Que a gente vai começar agora. Bom, eu estou no seu servidor Discord, não é? E, cara, reparando em algumas das mensagens de um dos moderadores, né? Que eu acho que são moderadores. Percebi que alguns deles, um deles, né? Não é alguns não, porque eu não fico reparando muito não. Mas é que um deles simplesmente mandou um código Morse e eu queria saber se ele tem alguma coisa relacionada ao jogo ou nada a ver com o jogo em si, beleza? Tem uns membros no servidor, ou moderadores como você os chama, que fazem isso de mandar mensagens em código Morse. Sinceramente eu não sei o porquê, mas se não tiver nada ruim na mensagem eu deixo quieto. Mas não entendi o porquê dessa pergunta, meio desnecessária. Sério, mano, não tinha nada a ver. Tá, bora pra próxima pergunta, que é o melhor que eu faço. Não vou nem comentar muito. Tá. Então, Miguel, a minha próxima pergunta é sobre os anúncios agora do servidor do Discord. Como você fez um anúncio no Discord relacionado ao progresso, né? E você também colocou que no dia 21 de fevereiro, que já passou, você iria deixar algumas sugestões de lado para depois sim focar com a engine para não ter problemas futuros. E quando eu fiz a minha sugestão, cara, eu tava literalmente assim, sem ver nada, porque eu tinha entrado, não vi anúncio nenhum. Aí eu fui ver, né, dia 21, que já passou, porque eu tinha feito a minha sugestão no dia 1º de março, né? 1º de março. Eu acho que foi 1º de março. Aí eu fiquei meio surpreso que você achou a minha ideia boa e deu uma olhada lá pra ver se era boa ou não. Mas agora eu quero ouvir de você. O que você tem a dizer sobre isso aí? Eu fico dando uma olhada nas sugestões às vezes. Se for fácil e rápido de fazer eu adiciono. Se for um pouco mais difícil eu faço em outra atualização. Bom, que bom, cara. Então, a próxima pergunta ela não vai ser muito longa, ela vai ser direta e reta, mano. Você pretende por um acaso fazer um teaser barra trailer, né? Pra ter uma data no final, como
como grandes produções, como Pocket Playtime, e filmes também. Você pretende fazer? Responde aí. Por enquanto não, mas eu quero lançar esse jogo nesse mês. Ok, é justo. Então agora vou fazer uma pergunta diferente. Vamos falar sobre a sua engine, a engine que você está usando. Como que já está o progresso, como está o jogo em si, se ele já tá muito breve para poder ser testado. E me conta mais aí se ainda tá tendo alguma dificuldade ou não. Beleza? O progresso está muito bem, estamos arrumando as últimas fases e aí já iremos abrir para os testers. Estamos dando os últimos acabamentos necessários. Certo. Então, provavelmente, como você mesmo disse, já que não pensa em fazer por enquanto, então só vamos esperar o jogo sair, né? Para que você surpreende a gente logo perto do lançamento. Bom, mas enfim, vamos para a próxima pergunta. Miguel, como o jogo já está prestes a sair, e eu também, né, vou jogar a pedido do senhor, vou estar jogando. O que você acha? Como você acha que a crítica do jogo vai se sair? Se vai ser tanto boa, né, quanto a crítica ruim? Então responde aí pra nós aí. Olha cara, eu espero avaliações boas, pois eu trabalho dia à noite nesse jogo e me dá muito trabalho. Fico agradecido com a força que você está me dando. De nada, amigo. Amigos são pra isso. Então, a próxima agora vai ser sobre mecânica, né? Eu sei que quando você postou um dos Snake Peaks, você postou o bot tendo essa dinâmica nova, com ele quebrando a porta, não é? Então, vai ter outra dinâmica como essa, uma dinâmica nova, né? Inovadora, vamos dizer assim. E eu quero saber também se enquanto você estiver fazendo esse jogo, você vai colocar uma espécie de cooldown ou algo que equilibre para não ficar muito quebrado. Responde aí pra mim. Os bots também botam trap. Inclusive, eu não entendi essa parte do cooldown. O que eu tô querendo dizer com isso? O que é cooldown, né? Pra quem não sabe. Cooldown também é outro nome como tempo de espera. Ou seja, você vai... Tipo, o bot quebrou uma porta, por exemplo. Logo em seguida, ele vai ter um tempo de espera para ele poder quebrar outra porta. Sacou? Então, é isso que é mais ou menos aí o cooldown, para explicar para vocês. Valeu? Olha, não usamos cooldown, nós usamos porcentagem. Os killers têm uma certa porcentagem de abrir a porta normalmente e de quebrar. Ok, bom, muito obrigado aí por ter respondido isso aí, essa questão. Eu estava realmente com dúvida. E agora sobre relação aos itens, né? Os itens que a gente vai ter no jogo. O que você tem a dizer sobre isso? Os itens normais, chaves, martelos, chave de fenda, eles são como no Puppet. Aparece a imagem deles, por enquanto apenas a imagem. Depois iremos adicionar coisas como descrição, como use essa chave para abrir a porta da cor tal. Bom,
mais. Ok. Bem inesperado o seu jogo ter dublagem. Mas, bom, aí é que tá, né? E uma pergunta que eu acho que eu deixei passar antes de eu fazer essa pergunta, cara. É que se futuramente você pode fazer eu sei que vai dar trabalho, né? Eu tô aqui te dando trabalho, mas tipo, fazer um sistema para ter localização, cara, porque isso ajuda demais. Assim, é bem difícil, porque você teria que fazer um script para poder ajustar a fala para aquele idioma em específico, né? Bom, mas aí é que tá, né? Aí é contigo. Bom, a próxima pergunta, deixa eu pegar aqui meu papel, calma aí que eu esqueci meu papel. Certo? Peguei aqui. Cara, eu tô aqui pensando, né? Eu já pensei nessa pergunta já tem bastante tempo, bem antes, né, de eu pensar em fazer essa entrevista, que se você vai fazer futuramente, que nem Bacon, cara, fazer homenagem aos YouTubers ou pessoas, né, outras pessoas, porque eu acho que isso aí é uma forma da hora. Claro, é algo sem originalidade? Provavelmente sim, porque basicamente você vai estar, entre aspas, copiando uma coisa que já existe, né? Mas eu acharia da hora se você fizesse alguma coisa relacionada a essa, né? A essa ideia. Então pode responder aí pra gente e ver aí a sua e a gente vê a sua resposta. Eu não acho, mas posso tentar. Ok. Bom, aí é no seu tempo, né? Você decide. Bom, cara, acabou as minhas perguntas, mas eu espero, né, que você tenha gostado de ter feito essa participação. Cara, como eu te disse no início da conversa, é a minha primeira vez fazendo uma entrevista, né? Então eu espero que ela tenha fluído bem. Cara, eu vou te dar a palavra, né? Você pode me dizer aí se ela fluiu bem? Muito obrigado, eu que agradeço, amei a entrevista. Sim, fluiu muito bem. Devo agradecer por essa entrevista incrível e pela oportunidade de estar aqui. Ok, bom saber que ela fluiu muito bem. Então, cara, bora encerrar o vídeo. Muito obrigado por você ter aceitado fazer essa entrevista. E, cara, vou deixar os links, né, do seu canal aqui na descrição. Passem lá no canal do Miguel. O nome do canal é MMFaud. Vocês vão achar de boa lá, beleza? E, bom, é isso aí, galera. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. Bom, galera, foi isso a entrevista. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha participação. Gostaria que todos se inscrevessem no canal do Nicolas. Ele é um cara super bacana e legal.